A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o que representou o dilúvio no tempo de Noé. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 20 ao 23. No versículo 20 diz assim: 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então veja bem que há um segredo aqui que nós vamos desvendar no final dessa postagem, representando que realmente o dilúvio foi para acabar com todo o mal. Mas Deus, ele fez o dilúvio porque havia o quê? A maldade na terra. Então a causa do dilúvio foi o pecado que o homem cometia, que o homem estava só no pecado, né? Mas a consequência foi o quê? A morte espiritual. Ou, aliás, ali foi a morte física e espiritual, porque também eles não entrarão no reino dos céus, porque ali já foi condenado ali no dilúvio. Então veja bem que a mesma coisa vai acontecer quando Jesus vir buscar a igreja. No arrebatamento vai ser separado aqueles que vão para os céus, e os outros vão precisar ainda passar pelo julgamento final. E quando chegar no julgamento final, então aí vai ser condenado aqueles que são os iníquos, aqueles que estão na iniquidade. Mas o dilúvio, ele representa o quê? A volta de Jesus, como a arca representava a salvação e Noé representava Jesus, o dilúvio veio para completar, para finalizar tudo aquilo que Deus determinou para nós no final dos tempos. Isso representa o julgamento final. Então, o dilúvio veio para acabar com todo o mal. Como lá no Gênesis, capítulo 7, versículo 21, diz assim: expirou toda a carne que se havia sobre a terra, tanto de ave como de gado, como de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. No 22, tudo que havia fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Então veja bem que acabou todo o que estava na terra, tanto os animais como os seres humanos que não estavam ainda dentro da arca, aqueles que não estavam dentro da arca. No 23 diz assim: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então veja bem, Deus fez o dilúvio, mas deu oportunidade para o povo. Lembra que eu falei que Deus deixou a porta aberta mais 7 dias para ver se alguém entrava na arca, mas ninguém quis entrar. É como hoje, como o ser humano, todo mundo conhece Jesus, mas ninguém tem uma intimidade com ele, e quando ele vir, não haverá mais tempo, É como Deus fechou a porta da arca, ali quando Jesus vir, não vai ter mais chance para aqueles que não se arrependeram. Jó diz assim, Jó 22, 15: porventura consideraste a vereda dos séculos passados, que pisaram os homens iníquos? Está fazendo uma pergunta. No 22, 16: eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Então veja que eles foram arrebatados antes do final dos tempos, porque se eles tivessem entrado na arca, tinham sobrevivido. No 22, 17: diziam a Deus: retira-te de nós. E o que fez o Todo-Poderoso? O que ele fez? Então Deus já determinou. Então quando Deus determina as coisas, não tem como voltar atrás, porque Deus, ele é amor, mas primeiro ele é justiça. E nós que não estamos no pecado, não estamos debaixo da justiça de Deus. Então você vê que Deus ali, ele deu uma oportunidade. Jó ainda 21, 14 diz assim: e todavia diziam a Deus: retira-me de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quer dizer, os homens não querem saber das coisas de Deus. Então, Jó já estava falando isso, Os homens querem saber das coisas que eles querem fazer. Você vê, e quando Noé entrou na arca e fechou, e começou o dilúvio, aí então começou o quê? Começou o fim de toda a carne. Mas Deus já alertou antes disso acontecer. Deus já tinha alertado Noé. Deus já tinha falado a Noé
que ia desfazer de toda a carne. Veja que Noé, quando ficou construindo a arca, que ele levou aí 100 anos, ele ficou pregando a palavra, falando que haveria um dilúvio. Mas alguém acreditou? Não. Veja bem, Gênesis 6:13 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência e eu que desfarei com a terra. Então Deus vai desfazer de tudo que tem na terra. No 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Então veja bem, tudo que vai ter na terra vai acabar. Veja que Deus falou para Noé que ele ia trazer um dilúvio. Mas alguém acreditou? Hoje a igreja está pregando a volta de Jesus, mas alguém está acreditando? Não, está a mesma coisa que nos tempos de Noé, né? Porque Jesus vai vir e vai pegar muita gente desapercebida, né? Porque não estão confiando em Deus, estão confiando nos homens, estão indo atrás de doutrinas humanas. Mas o dilúvio, isso tinha que acontecer, porque, né, Deus queria fazer uma nova terra, Deus queria mudar a terra, queria deixar uma terra nova, cheia de maldade, cheia de iniquidade. Mas não foi o que aconteceu, porque veja que nós falamos na postagem passada sobre o corvo, né? O corvo representava o diabo, e ele foi solto novamente, porque dentro da arca ele não poderia fazer nada. Mas quando ele foi solto, ele passou a fazer o quê? Ele fez com que Noé fizesse uma vinha depois de um bom tempo e ficasse bêbado, e depois o seu filho, né, Cã, foi lá, viu a sua nudez, foi falar para os seus irmãos, e aí o pecado voltou novamente a reinar. Mas aonde que está na palavra de Deus que fala que, né, o pecado reinará? Vamos lá voltar um pouquinho no começo do livro, quando nós falamos 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. 15 côvados, né? Um côvado é 44,4. 15 côvados, se você pegar 44,4 vezes 15 côvados, olha o segredo aí desvendado. Vai aparecer que número? O 666. Deus não quis desfazer todo o mal, Deus não vai separar, no final dos tempos, não vai separar o mal e a iniquidade daqueles que são santos. Então aqui Deus também usou o dilúvio. Quando ele falou 15 côvados, ali não era porque era 6 metros e 60 de altura, não, mas era representando o quê? O diabo, representando o número da besta. Não é? Isso representa que Deus já, desde o começo, já sabia que no final da história o diabo ia ser vencido. Lá em Apocalipse 13:18 diz assim: aqui há sabedoria, e aquele que tem entendimento calcule, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Então veja bem, então toda iniquidade ali foi desfeita, porque Deus já tinha determinado. Quando ele falou nos 15 côvados, ele já estava mostrando ali que ele ia acabar com todo o mal que havia na terra. Mas Deus, ele disse anteriormente que o coração do homem era amar continuamente. Então, por isso que foi solto o corvo, porque para continuar aqui o processo para chegar até o tempo de Jesus Cristo, né? Você vê que da genealogia de Noé também saiu, né, um daqueles que iria compor, né, a genealogia de até Jesus Cristo. Então veja que Deus, ele faz as coisas perfeitas, ele usa tudo baseado no passado, tudo representando o que vai acontecer hoje. Então, para finalizar, na próxima postagem nós vamos falar que a matemática, né, da matemática, ela é de Deus, comprovando-se que Noé era um homem de Deus, a arca era de Deus, e o dilúvio que aconteceu foi
determinado por Deus, através dos números, através da matemática que não é falha. A matemática é perfeita e Deus é perfeito. Nós vamos ver os detalhes só da matemática, falando de Noé, do dilúvio e da arca. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu like, né? Não deixe de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas para ser desvendadas através da ciência, através da matemática, através de tudo, porque a ciência é de Deus e a matemática é perfeita porque Deus é perfeito. Ele que fez todos os estatutos, né, da concepção do nosso universo. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.